Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. É um dia especial, um dia que nós celebramos um encontro tão sagrado como esse com os nossos amigos e amigas espirituais. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. É muito de grande valor, na verdade, saber que vocês nos acompanham em diferentes momentos e locais, que essa mensagem impacte a sua vida e que você possa contribuir encaminhando, compartilhando essa mensagem com seus amigos e familiares, para que esse momento seja não só vivificante para nós aqui, para você, mas para todos e todas à nossa volta. Eu desejei compartilhar com vocês um pouquinho da reflexão que está no livro de Tiago. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o seu aplicativo, e você que nos acompanha pelo YouTube, Spotify, você pode nos acompanhar na tela, a leitura que será feita do livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. E um texto conhecido por nós, que fala sobre fé, fala sobre obras, e um chamado de Deus, né, para as nossas vidas. Um chamado para a transformação a partir da fé. E uma fé que move as nossas vidas para um lugar de liberdade ou de libertação, de renovação, de resgate, de ressurreição. Uma fé que tem uma qualidade, e é sobre isso que eu quero conversar, né? Porque nós usamos o termo, ou a palavra fé, que é tão pequena, e pode ser ainda mais reduzida se não compreendida. Então, falar sobre fé para a gente é necessário, urgente e uma orientação para a nossa jornada de fé e de espiritualidade que é imprescindível. Tiago 2,14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Isso também, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Querido eterno Deus, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que fizeste aqui nesta manhã. Obrigado pelos abraços, pelos encontros e reencontros. Obrigado pela possibilidade de louvá-lo através de orações e canções. E pedimos que o Senhor continue conosco, nos alimentando da sua palavra. Queremos aprender contigo. Queremos que esse aprendizado seja resultado real em nosso cotidiano. Ajuda-nos, nos orienta, fala conosco, usa-nos no ouvir e no falar. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante que quando eu buscava uma reflexão a respeito da fé, muito me atravessava o cotidiano, que o Duda bem representou no início dessa reunião, falando sobre as tensões que nós vivemos, a realidade da injustiça na vida, que nos atravessa, nos machuca, nos leva também para um aspecto de sofrimento. E o Duda fez a leitura de Romanos 1,17, que foi uma boa lembrança, né? Que nos diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, pela fé, como está escrito, que o justo viverá pela fé. E nos últimos domingos a gente foi tentando desvendar como é a relação de Jesus com seus discípulos,
e como essa revelação de Jesus se compara ao anúncio. E aí denunciamos também a forma como se é anunciada a mensagem ou o evangelho, como também é compreendido o evangelho, o que significa a palavra evangelho, né? Boas novas. E quais são essas boas novas? Então, o que é o evangelho? O que é a boa nova? A boa nova não é a palavra. A boa nova não é um relato bíblico, não são leis religiosas. As boas novas não são estatutos religiosos morais para legislar a sociedade. Não. A boa nova que a Bíblia nos relata é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. O que é a boa nova ou a boa notícia? A boa notícia é uma pessoa. E essa pessoa é o Deus encarnado em Jesus, Nazareno. Inclusive, Nazareno, periférico, né? Que tem uma trajetória fadada ao sofrimento, à entrega. Há também lutas, há resgates, conexões, relações, afetos. Um Jesus ou uma presença divina na história que revela a sua humanidade, se conecta conosco e mostra para nós como a humanidade deveria ser. Se outrora nós não tínhamos um referencial de humanidade, nós agora olhamos para Jesus e entendemos como a humanidade deveria ser. Como a humanidade deveria se relacionar. E é em cima desta boa notícia, dessa pessoa, que nós debruçamos a nossa espiritualidade, a nossa jornada e o nosso caminhar. E aí, quando o apóstolo Paulo vai dizer o justo viverá pela fé, parece para a gente uma resposta objetiva, clara, mas que pode vir carregada de alguns equívocos a respeito da própria fé. O que é a fé? E que tipo de fé ele está falando? Que tipo de fé ele está dizendo, ou pedindo, ou perguntando a respeito do que nós entendemos, ou como nós dispomos essa fé para a vida, ou como nós aprendemos a fé? Tudo isso nos provoca. E aí eu escolho Tiago para essa reflexão, porque é óbvio que a gente vai analisar dentro do contexto que nós estamos vivendo, num mundo fadado a sofrimento, a dores, injustiças, as desigualdades elas gritam no nosso cotidiano. A hora que a gente acorda, a gente já é atravessado pelo noticiário, pelas desigualdades, pelo sofrimento, pelo peso da exclusão, pela ação que violenta os nossos corpos, e por que também não dizer da violência sistêmica, né? Da injustiça que a gente está vendo de forma noticiada, né? Você vê como uma pessoa é julgada quando ela tem poder e quando uma pessoa comum é julgada, né? Uma pessoa que... a gente tem uma pessoa pública que está sendo julgada, e essa pessoa pública tem os seus crimes declarados, e ela não foi para a cadeia ainda. Por quê? Tem poder aí, tem todo um atravessamento que mostra por que essa pessoa continua nesse lugar. E por que outras pessoas são presas, punidas injustamente, sem ser julgadas. E é um pouco do que o Duda trouxe, a provocação. Que justiça nós estamos falando também? A justiça humana, que é fadada a esses erros, a esses cansaços, a esses desgastes e a essas correntes de privilégios? Ou a gente vai analisar a justiça de Deus proposta na pessoa de Jesus Cristo? E é bom apontar Cristo a justiça, né? Porque senão a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai analisar a justiça em outras categorias, de outras formas e com outros processos. Então, a justiça nos apresentada a partir do Evangelho nos traz
certas responsabilidades, certas competências que precisam ser aplicadas na nossa jornada de espiritualidade, de fé e de relação com o nosso próximo. Que fé é essa? Que se move em nossas vidas? Ou que fé é essa que nos coloca para o avanço? Ou que fé é essa que nos paralisa? Porque você pode também optar por uma fé que te paralisa ou uma fé que te põe para o avanço. E isso não é o Rafa que está falando, é o Tiago. Tiago está apontando aqui no seu texto, dizendo que existe uma fé que é morta. E o que eu quero estimular na nossa reflexão é que você conheça e se apresente a desfrutar a fé que Deus nos apresenta, que é uma fé viva. Então nós temos duas categorias de fé que estão expostas diante de nós e nós vamos tentar desenvolver essa conversa a respeito desses dois aspectos. Fé viva, fé morta. Eu acredito que muitos de nós fomos ensinados sobre a ideia de uma fé que move montanhas, né? Literalmente. Não sei se você já passou por isso, mas nós fomos muito ensinados a pensar numa fé que move montanhas. Nós fomos ensinados a entender que a fé é como se fosse uma alavanca que move a mão de Deus. Tem até adesivo, né, para explicar um pouco disso. E esses ensinamentos, para nós, eu considero esses tais ensinamentos como ensinamentos com um certo equívoco, que precisa ser analisado de maneira mais profunda. Uma fé que, essencialmente, está buscando Deus a partir do que Ele fará, ou uma fé que está buscando Deus a partir do que Ele fará em nós, através de nós, por nós. E aí a carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, em diante, ela nos convida a uma reflexão que é desconfortável, óbvio, mas é libertadora. Porque existe aqui essa fé viva, essa fé morta, e aí o teólogo da libertação, que é o Leonardo Boff, ele vai dizer que a fé se faz obra no compromisso. A fé se faz obra no compromisso com a vida, com o próximo, no compromisso com a justiça. Na jornada. Então é uma fé viva, a fé que se propõe a um movimento de transformação, de justiça, de renovação, de resgate, por que não dizer de ressurreição. Não se trata simplesmente em acreditar em Deus. É muito mais profundo do que isso. Então, quando alguém perguntar, você tem fé em Deus? Sim. E por que você tem fé? Ah, porque eu acredito em Deus. Não. A fé, o crédito da fé não é porque você acredita em Deus, porque segundo o próprio Tiago, ele vai dizer que até os demônios acreditam em Deus e tremem a respeito disso. Então é bom a gente considerar essa fala que traz para a gente a possibilidade de dar um salto nessa reflexão. Então a fé não é simplesmente acreditar em Deus, a fé é, para nós, um grito profético para os nossos dias. É uma ação profética para os dias, para o nosso cotidiano, para os nossos afetos. O que é a fé? Ele vai dizer, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? E hoje eu quero desconstruir alguns desses mitos, né? Desconstruir ou redescobrir o poder da fé que se revela de uma maneira autêntica.
O poder da fé que se revela de uma forma em que nós professamos ela não só mais com os lábios, mas com uma postura de vida real na existência. E aí o primeiro ponto é um exercício de desmistificação da fé. Um primeiro ato é olhar para a fé e tirar toda a mística que foi construída em cima dessa pequena palavra. A fé não é a alavanca que move a mão de Deus. Ou seja, toda aquela corrente de oração que você fez para Deus se mover, foi em vão. Sabe aquelas escadarias que você subiu? Você lavou? Sabe aquele vale do sal? A corrente dos trocentos pastores, colocando a mão e posicionando a mão, sabe? Toda aquela performance, aquele jeito de se sangrar para Deus se mover para você? Em vão. Porque a fé não é uma alavanca para mover a mão de Deus. Não é. E muitas vezes a nossa compreensão de fé é distorcida nestas categorias, como se ela fosse essa força que move Deus para nós, ou ao nosso favor, ou ao nosso interesse. Nós não estamos fazendo um movimento de fé para Deus agir por nós. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque Deus já está em ação. Nós não estamos fazendo um exercício para Deus agir. Não, Deus já está agindo. Deus já está agindo no universo. Deus já está trabalhando no universo, na história, no multiverso, né? Hoje tem que atualizar isso, atualizar a reflexão. Deus já está se manifestando na história e além da história, né? Na eternidade. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Então nós não precisamos fazer nenhum exercício para Deus agir, porque Ele já está se movimentando. E Ele trabalha constantemente, tecendo, né, o fio da história, tecendo a justiça, tecendo a restituição, a redenção, a renovação na história, especialmente impactando também as nossas vidas. E a fé, portanto, não é ela que move a mão de Deus, mas é o poder que move as nossas mãos, unidos com Deus. Então, se tem algo que nós precisamos compreender, é que não é um exercício para Deus fazer, mas é um exercício para compreender o que Deus está fazendo para que nós possamos fazer aquilo que Ele está fazendo, ou juntamente com Ele, todas as coisas. Estão comigo? A fé viva nos torna instrumentos ativos do seu propósito, ou do propósito de Deus. A fé viva não instrumentaliza Deus, mas a fé viva nos torna instrumentos ativos em parceria com Deus, em parceria com o Criador, com o sagrado. E a partir disso nós não somos mais meros espectadores da glória, da manifestação divina, nós somos participantes. Isso precisa estar cravado na nossa consciência para que a gente possa avançar e não ficarmos só olhando para o céu e falando, ó vida, ó Deus. Mas entendermos que Deus fez um movimento de profunda parceria com a humanidade. E nós somos convocados para sermos parceiros de Deus para provocar ou para anunciar a justiça de Deus na história. Como essa semana as mulheres negras evangélicas foram às ruas clamar por direito, por justiça, por equidade,
e por tantas outras questões que atravessam a expressão do que é ser uma mulher negra no território nacional. Como esse processo de luta, a partir de uma expressão, de um posicionamento. Quando nós nos reunimos aqui para falar sobre LGBTfobia, quando nós nos reunimos aqui para compartilhar as histórias que atravessaram os nossos corpos violentamente, e dizemos que nós não queremos que essas violências sejam repetidas dentro da nossa comunidade, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nós estamos nos posicionando, custe o que custar. Não importa o preço, porque nós temos uma consciência de que o Evangelho vivo atua, ou nos torna atuantes na história. E essa atuação, esse posicionamento é uma expressão real de uma fé viva. Segundo ponto, a fé é mais do que acreditar, né? É mais do que acreditar. A fé é confiança e a fé também é transformação. Você que já me ouve há algum tempo, já me ouviu dizer que a fé é confiar no caráter de Deus. Que eu acredito que essa é a síntese mais, precisa para quando alguém me pergunta o que é fé. A fé é confiar no caráter de Deus. Confiar naquilo que Ele está fazendo. Mas precisa ser carregada de transformação. Não basta só acreditar em Deus, mas se colocar à disposição de uma relação a partir daquilo que se acredita. Como esses parceiros. Crer em Deus é sempre muito bom, mas confiar a sua vida a Deus, aí é extraordinário. Confiar a sua vida é a verdadeira fé que transforma. Porque ela se manifesta nas relações, nos afetos, no seu dia a dia, na forma como você pensa, como você estuda, como você aprofunda a sua leitura, inclusive na sua devocional. Transformadora. Essa transformação faz a gente anunciar uma fé que é muito mais do que um mero assentimento intelectual sobre Deus. Tiago nos lembra que até os demônios creem e tremem. Isso significa que acreditar na existência de Deus não é suficiente para a gente ter uma fé viva. A verdadeira fé implica confiança total em Deus, implica numa profunda entrega ao sagrado das nossas vidas, das nossas mãos, do nosso trabalho, na verdade, do nosso esforço, da nossa disposição de ser, e permitindo sempre que Ele, Deus, o sagrado, molde e nos transforme. Isso é extraordinário, porque é nesse momento que existe a possibilidade de dar um salto de outras ideias e reflexões que tínhamos a respeito da fé. Ok? Então, essa confiança radical em Deus nos leva a viver de forma diferente, nos leva a agir de maneira transformadora, e não somos só transformados pela presença de Deus, mas também nos tornamos transformadores de realidades, de existências, e resgatadores de corpos, de vidas, que são importantes, que importam a Deus. Terceiro e último ponto, a fé e as obras. Fé e obras. Que por muito tempo foram coisas distintas. Teologicamente compreendida como coisas distintas e não são. Fé e obra são
indissociáveis, elas estão conectadas. São expressões intrínsecas, elas são vivas. A fé viva, ela é intrinsecamente ligada a nós, ela é ligada às obras. Ela faz com que, onde existe fé, floresce também naturalmente obras. Num exemplo mais prático, não se trata de ter fé e também obras. Não é isso. Tiago, ele vai apresentar uma verdade muito mais profunda, porque ele vai dizer que a fé, ela produz obras como, por exemplo, uma árvore que produz o seu fruto. Uma árvore saudável produz frutos. Uma árvore que não está saudável, ela está infrutífera. Para ser simples, sem querer ser simplório, né, é mais ou menos essa analogia. É de dizer que é indissociável uma pessoa que entra nesse processo, ou compreende essa fé e atua nessa fé, ela vai produzir obras. Ela vai dar fruto. Nesse sentido último, sabe? Não é ter fé e fazer obras. É você mergulhar numa fé tão real na sua existência que não tem como você frutificar. Não tem como você se manifestar. Cara, tá difícil para eu te dar exemplo, mas acho que eu estou sendo... Um outro exemplo. A fé, meus irmãos, é tomar sol e ficar... Se você é branquinha, você vai ficar vermelha, né? Vermelha. Se você for pretinho, você vai ficar pretão. Pretona, né? Uma vez eu fui para a praia com o Jefão aqui. Aí o Jefão tomou um sol, dormiu assim, no sol. Aí, não me queimo, né? Eu tenho o privilégio da melanina, claro, né? Que realmente não se queimou, mas ficou pretão. Tem a nossa bênção, né? Que a gente não sofre nesse sentido, mas quem é mais branquinho sofre, né? Fica todo... A Carol realmente está... O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Se você não queimou, se a sua pele não reagiu ao sol, não me venha falar de sol. É isso que eu estou querendo dizer. Se você não sentiu na sua pele o que o sol provoca, não me venha falar sobre ele. O Evangelho é sobre isso. Se você não sentiu na sua pele o Evangelho de Cristo, não me venha falar sobre ele. Ponto. Nós precisamos ser atravessados por essa realidade. E essa realidade, ela precisa refletir no nosso corpo, quiçá na nossa epiderme, sabe? Tem que reagir. Tem que reagir. Estas são as obras. Ela está perfumando. Onde você vai, onde você chega, a forma como você fala, como você olha, como você acolhe, como você abraça, manifesta o Cristo, ou precisa manifestar o Cristo, presente no meio de nós. Se não, meus irmãos, não adianta a gente performar, vai soar como fake. Algumas pessoas acreditam nas performances, mas é porque elas estão equivocadas na compreensão da sua fé. O que nós não queremos é sermos essas pessoas equivocadas na compreensão da fé. Porque pessoas que se libertaram dessa compreensão conseguem discernir quem é e quem não é. Quem perfuma e quem está fedendo um evangelho de morte. Ponto, né? Acho que dá para... Eu poderia falar outros pontos, né? Mas acho que eu vou falar só esses 3 hoje.
E isso não significa que as nossas obras são indicativos de salvação, porque a salvação vem pela graça, tá? Então, não pense que as suas boas obras, porque aí é bom também chegar sempre nesse ponto e falar assim, mergulhamos nessa fé de relação profunda com Deus e, de repente, eu comecei a frutificar, né? E aí esses frutos, essa obra que você está entregando para a história, para a vida, para as pessoas, vira um instrumento de potencialização do seu eu. E tome cuidado com isso aí. Não é sobre você. Tá? As suas obras, os seus frutos, não é para mostrar que você é o cara. Não. É para você alinhar a sua humanidade com Deus. Assim como aconteceu na relação que Jesus nos mostra com o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Vocês estão perguntando o que? Mostra-me o Pai. Vocês estão tanto tempo comigo e ainda não perceberam? O que está acontecendo com vocês? Talvez porque o seu olhar ainda esteja defasado a respeito da fé que eu quero produzir em vocês. Ou que eu quero lhe apresentar. E para que nós não estejamos com esse olhar defasado a respeito da fé, vinde a mim. Ou abre a porta. Ou venha sentar à mesa, como os discípulos no caminho de Emaús, né? Apresentaram, abriram as portas da sua casa, fizeram uma mesa, uma ceia, e aí Jesus parte o pão. E aí quando parte o pão, o que acontece? A mente, o olhar defasado se dissipa. No partir do pão, os olhos se abrem e eles reconhecem quem de fato o Evangelho, Jesus, é. Nesse lugar que nós somos e carregamos a compreensão da salvação que vem pela graça mediante a fé. Fé salvadora, fé ativa, fé que opera no amor, fé que se manifesta nas relações, que impulsiona as nossas vidas para uma trajetória de salvação, de resgate, de luta por um mundo mais humano, por um mundo mais justo, por um mundo mais acolhedor, mais amável, mais respeitador, né, com o próximo. E, para finalizar, eu acho que a gente poderia ficar só nesse processo de reflexão mesmo. De você fazer uma pergunta para você: que tipo de fé você tem vivido? Até aqui. Chegando aqui, que fé que você... Agora, na verdade, reagindo a tudo isso que a gente conversou, pensou junto. Que tipo de fé você tem produzido na sua trajetória, nas suas relações? Que tipo de fé você tem vivido? É a fé que estava mal compreendida por conta, não é sua não, é porque ensinaram a gente errado. É uma fé equivocada ou é uma fé que está debruçada aos ensinamentos que o próprio Cristo revela nas Escrituras? A partir do seu caminhar, da sua história e da sua trajetória de relação com seus pares. A mensagem de Tiago, ela não é um peso, mas é um convite para a liberdade. E mais do que para a liberdade, para uma vida com propósito. Porque nós entramos nesse lugar e respiramos, nos compreendemos como seres livres, compreendendo também que existe a possibilidade de se apresentar para o mundo sem amarras, sem medo, como a Eula bem nos lembrou, sem segredos. Mostrar a nossa existência sagrada para o mundo e carregada de propósito, para a transformação e para a ressurreição. Para levar adiante a boa nova de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a nossa fé não seja uma fé tola, não seja uma fé empoeirada, mas que essa fé seja uma fé viva, que se move em nós e no mundo ao nosso redor. Amém? Queria que você fechasse seus olhos por um instante, para mantermos essa reflexão de uma forma mais interna, né?
refletir a respeito da fé e como nós podemos nos comprometer a se achegar a Cristo, tornar a nossa escuta ativa e sensível à sua voz, compreender um pouco mais aquilo que Ele sonha ao nosso respeito e sonha ao respeito do mundo ao nosso redor, e como nós podemos ser transformados e transformadas nesse processo, e o quanto essa transformação que nos impacta pode ser instrumento de transformação àqueles que estão ao nosso redor. Que a gente possa sair daqui hoje com esse aprendizado. Uma fé que não está à prova das ações que você faz. Não basta mais dizer que crê, mas é preciso compreender uma fé que se manifesta no nosso corpo, na nossa mente e na nossa forma, ou na forma como reagimos para o mundo, para as relações. Que nós possamos sair daqui todos como instrumentos de transformação, instrumentos de graça, de acolhimento, de denúncia. E que não sejamos de maneira nenhuma meros receptores de bênção. Nós queremos vivenciar a graça de Jesus e propagá-la. Queremos isso em nome de Jesus. Propagar a graça do Senhor que nos alcançou. Nos ajuda. A nossa oração é que o Senhor nos acolha nesse lugar e nos dê uma nova oportunidade. O que seria da vida se nós não tivéssemos uma segunda chance? E vem o Senhor, pela sua graça, nos dando uma nova oportunidade para dar um passo, para mudar de ideia, para mudar a percepção, para abrir os olhos espirituais para a realidade e compreender a vida de uma maneira muito mais ampla do que aquilo que as pessoas estão brigando, preso em uma caixinha de entendimento. Tão insignificante. Deus expande a nossa consciência e nos dá um olhar amplo da realidade, nos dando também a competência de só ter esse entendimento porque fomos resgatados por um amor maior. É esse amor que traduz a realidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Acolha, Senhor, os seus filhos e filhas nessa manhã. Acolha, Senhor, os seus filhos e filhas que nos acompanham pelas redes. Que cada vida aqui representada carregue a transformação para suas famílias, suas casas, suas relações, seus afetos. E que estes territórios sejam territórios de atuação da transformação provocada por estes transformadores, à luz da sua graça, do teu amor e do teu evangelho anunciado. Obrigado. Te louvamos, exaltamos, com um profundo cuidado. O cuidado do seu sagrado em nós. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Suas mãos ao céu, se possível. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações da Ruá, o sopro do Espírito Santo esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam impactados por essa vida de Deus, por essa fé transformadora e que a sua nova semana seja resultado das ações pelas quais você aprendeu nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Saia daqui com um sorriso novo no rosto e com uma alegria para compartilhar. Boa semana. Amém. Amém. Amém.